Graças a Deus. Antes de assentar, nós vamos ler Isaías 61. Na sexta-feira antes do encontro, nós demos uma passada que iniciamos falando sobre prisão espiritual e não foi possível, filmar, ou melhor dizendo, foi filmado, mas na hora de salvar o computador travou e aí não foi possível estar disponível para colocar no site. Então nós vamos começar hoje, sobre prisão espiritual, onde, como eu disse para os irmãos, nós temos muito que aprender com este estudo. E eu espero que após nós terminarmos, Deus possa fazer uma libertação total em nossas vidas. Amém? Em nossas vidas. Mas por que em nossas vidas? Você vai ver, conforme nós vamos decorrendo esse estudo, você vai ver que uma coisa ou outra, ou aqui ou ali, nós temos que nos libertar de alguma coisa. Compreendeu? Isaías 61, aqueles que trouxeram as suas Bíblias, e quer ler junto conosco, Nós temos algumas pessoas entre nós, Deus os abençoe. Temos a irmã Maria de Rosana, temos a irmã Lidiane, de Epitácio, Deus abençoe. E eu creio que é só. Se tiver mais alguém, nos perdoe, mas os demais é o Lucas. Deus abençoe, Lucas. Prazer em rever, em nome de Jesus. Eu quis conhecer, mas não conheci, Mas tá bom, Deus abençoe o Lucas. Deus abençoe a nossa irmã ali, com a turminha ali, mas fica à vontade, irmã. Criança é criança, todo mundo entende, E o importante é que estão na casa do Senhor e que novinhas, pequenas, já estão começando a ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante, Nós todos já fomos criança e demora um tempo para nós entrar nos eixos. Mas Deus dá esta graça, Isaías 61, depois nós vamos para Coríntios também, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Tem muita gente presa. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, nós vemos Paulo também falando de algo maravilhoso aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 a seguir. Vamos ler do versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Preste atenção que ele está falando de fortaleza. Fortaleza é um lugar forte, seria como, no caso, um presídio, onde é bem guardado, E as fortalezas do passado eram lugares onde ficava o palácio do rei. Então era um lugar forte, chamado lugar forte, onde tinha guarnição, onde tinha todo o preparo de guerra. Ali estava, para qualquer uma urgência, eles estavam prontos para defender esta fortaleza. E Paulo está dizendo de destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então observe que primeiro tem que destruir as fortalezas, os conselhos errados, a altivez, para depois cativar alguém ao conhecimento de Deus. E aí é onde nós devemos estudar bastante. Que o Senhor acrescente bênçãos à meditação da sua palavra. Podemos assentar, fica na liberdade do Senhor.
Em Efésios, no capítulo 6, Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Compreendeu? Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Irmão, pega meu tablet lá, fazendo um favor. Eu quero que os irmãos fiquem bastante à vontade, porque eu estou bastante à vontade. E eu já aprendi que se nós queremos aprender, nós não podemos ter pressa. Né? Quantos aqui estavam lembrando desse culto, desse ensinamento? Deixa eu ver sua mão. O tema dele, o assunto dele. Hã? A mente cansa, né? Devido a tantas e tantas pregações. Mas guarde bem isso agora no seu coração. Isso que nós vamos iniciar. Né? Porque Satanás tem construído algumas fortalezas e nós precisamos destruir essas fortalezas. E só tem uma maneira de destruir. Correto? Então, vamos lá. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. É que na hora que eu comecei a falar aqui, ainda bem que temos aqui a tecnologia que pode nos ajudar, eu me lembrei de algo muito importante para nós lermos aqui justamente de início, onde não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o profeta dizendo aqui, na mensagem, o nome de Jesus, ele deixa algo aqui que é muito importante ficar registrado para nós. No parágrafo 5, a seguir ele diz: mas quando chegamos, encontramos a igreja aqui um pouco descontrolada aqui e ali. Correto? E alguns dos membros começaram a se esfriar e se afastarem, tendo umas pequenas inimizades uns contra os outros e demais coisas assim. Estas são as fortalezas demoníacas. Maligna. Eu fui a cada uma até termos tudo isso acertado. Agora, está tudo certo, vê? E não há nada errado. Não havia nada errado com nenhum dos membros. Ué, se não havia nada errado, e por que desse problemão todo? A ponto de um ter inimizade com o outro. Eles todos são bons homens e mulheres. Se eles pudessem simplesmente imaginar que isto é o diabo que entra no meio das pessoas, isto é exatamente correto. Não são as pessoas. Se você puder fazer com que um irmão veja isso, então ele não terá inimizade contra o outro companheiro. Ele se sentirá mal, ele sentirá assim, bem, isto é, eu sinto muito por meu irmão, vê? Se ele realmente o fez errado, ora, isso não foi o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. Então, para com as mágoas, para com os problemas. Inclusive, nós poderíamos reunir muita coisa aqui na mensagem humilha-te. O profeta diz: não desenvolva nenhum complexo. Agora, o que é um complexo? Isso é notório. Se uma pessoa ventila alguma coisa ao teu respeito, é normal quando a outra te olha, ele não consegue mais te olhar como olhava antes. Mas por quê? Porque ele criou um complexo, por causa daquele problema. E o profeta disse: nunca desenvolva nenhum complexo contra a pessoa, continue a mesma pessoa. Mas por que disse ele? Porque se você tem o Espírito Santo em você, você amará o seu irmão mesmo ele estando errado. Porque Deus te amou quando você estava errado. E se Deus está em você, você não vai deixar de amar uma pessoa porque ele errou ou porque está errado. Seja o nome do Senhor Jesus. Pergunta e resposta número 9, ele disse: você de alguma forma tentará colocar o seu braço em volta dele com amor e tentá-lo tirar daquela situação se estiver no seu alcance. Vamos destruir as fortalezas.
não são as pessoas, se você puder fazer com que as pessoas, os irmãos vejam misto. Então ele não terá inimizade contra o outro companheiro, ele se sentirá mal. Ele sentirá assim, bem, isto eu sinto muito por meu irmão, vê? Se ele realmente o fez errado, ora, isso não foi o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. Você diz, bem, esse sujeito fez certa e certa coisa, não foi o seu irmão quem fez aquilo? Ou foi a sua irmã quem fez aquilo? Aquilo foi o diabo que entrou neles e fez aquilo. Então não culpe o irmão ou a irmã, culpa o diabo. Este foi quem causou isto. Amém? E aí, nós temos um bom material pela frente. Agora, de que maneira, disse Paulo? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque qual é o verdadeiro conhecimento de Deus? O que é o ápice do cristianismo? Eu estou pensando em algo para o futuro, se Deus permitir. De vez em quando nós temos um banner aqui com temas diferentes, colocando uns parágrafos do que o profeta diz, enxertado com a Bíblia, para irmos nos conscientizando. Porque todas as coisas, ele tem um clímax maior, vamos dizer assim, um conteúdo, um objetivo onde tem que chegar. E se você ainda não sabe, de todas as pregações de William Branham, de todas as pregações da Bíblia, de tudo isso é para culminar no final, no desvendar e no cumprimento do amor divino. Se você vê de tudo que Paulo pregou, de tudo que Paulo ensinou em Coríntios capítulo 13, ele declara lá que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E aí ele debulha, ele coloca tudo, conhecimento, sabedoria de conhecer Bíblia, de conhecer mistério, fé, de fazer cadeira levantada ir para um lado para o outro, coração bom de repartir dos bens para o pobre, pessoas que fazem jejum, penitência e dá até o corpo a ser queimado. Ele diz, se não chegar a esse amor, todo o trabalho perdido. E na mensagem de adoção, o mistério predestinado da sua vontade, o profeta diz, você está acabado, se você não conseguir chegar lá, e para conseguir chegar lá tem um fruto principal. Estão prontos? Amar os que não lhe amam. Quando você, como diz, conseguir olhar dentro do olho daquela pessoa que não te ama, que se possível te mataria ou te destruiria, e você conseguir amá-lo, você está indo bem. O resto é costa a minha costa que eu costo a sua. Aí é muito fácil o cristianismo. Se associamos com a irmã fulana, porque a irmã fulana faz bolo, manda para mim, ela é uma benção, ela faz isso, faz aquilo. Me associo com o irmão fulano, porque o irmão fulano sempre lembra de mim, o irmão fulano sempre esteve do meu lado. E os que não estiveram até hoje não vão estar. Nada para eles? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativa todo o entendimento e obediência a Cristo. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia aqui está falando de libertar pessoas que estão na prisão e no cativeiro. Isso quer dizer, meu querido, que eu posso vir à igreja, aceitar a Cristo como meu Salvador, passar pelas águas do batismo, chegar a uma conduta onde minha consciência fica tranquila de vir à mesa, comer do pão e beber do vinho, e mesmo assim estando algemado. Espiritualmente dizendo. Mas em que sentido? Preste muita atenção. Eu, como disse, com o tempo nós vamos reunindo material. O profeta diz que tem espírito que acompanha a família, espírito de valentões. A maioria dos homens na casa, tudo é valentão. Do tipo que não leva desaforo para casa. Ele disse, isso é um espírito.
Espírito de teimosia, isso é um espírito. Pessoas temosas, pessoas altivas, que sempre eles têm que estar no holofote, ele tem que chamar a atenção, ele tem que roubar a cena em todo lugar que chega, ele tem que estar no foco. Se não tiver, não tá bom, e se não tiver, parar de tudo para estar. Isso é altivez, vaidade, isso é um espírito. E as pessoas estão algemadas, estão amarradas. Mas calma que Deus tem algo para ir cortando laço por laço. Amém? Não te desanime. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, a pessoa não consegue fazer nada sem se projetar ou ser altivo. Meus irmãos, nós só temos um objetivo. E se nós conseguirmos, diz o profeta, nós já deveríamos estar contentes. É ver as pessoas bem com Deus. Isso foi o que ele disse concluindo as eras da igreja. Nunca preguei uma mensagem para que ninguém seguisse após mim, ou que desse início a algum companheirismo, ou a um sistema, ou isso, aquilo, mas a única coisa que eu desejo é ver um bom relacionamento entre as pessoas e Deus. Se eu conseguir isso aí, já estarei satisfeito. Agora, como nós podemos saber se estamos amarrados por alguma coisa? É sempre olhando o que a Bíblia diz. Isso aqui é um espelho, correto? Por isso disse Davi, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Você tem que cair em si todas as vezes que você for vencido. Você tem que ter lucidez espiritual para dizer, infelizmente, eu ainda não consegui passar por isso. Mas eu estou lutando e eu vou chegar lá. Nunca se conforme ou aceite aquilo. Bom, tem espíritos que encorrentam pessoas, amarram pessoas porque as pessoas gostam daquilo. É incrível, não é? Vocês já viram falar daquele maníaco que alguns pregadores tinham feito algum trabalho e ele tinha fraturado a costela dos pregadores, ele tinha batido nos pregadores. E o irmão Branham estava com um trabalho na cidade e ele ficou sabendo, ele foi para lá e era um homem corpulento, grande e ainda possesso. E ele entrou na audiência e já entrou desafiando e dizendo que iria quebrar os ossos do profeta. E aí nós vemos que ele caiu por terra. Deus deu autoridade para o profeta e ele caiu por terra. E ele foi liberto. Ali no momento. Mas aí depois perguntaram para o irmão Branham e disseram, ele verdadeiramente ficou liberto, irmão Branham? Ele disse, não. Aquele espírito ficou lá fora esperando por ele. E quando ele saiu, pegou ele novamente. Mas por quê? Porque ele gosta de ser valente. Ele gosta de ser valentão. Meus irmãos, lembra-se disto. Não tem como você se enganar. Se há um fundo que clama, é porque tem um fundo para responder. Se o que está no seu coração é real, é verdadeiro, haverá um lugar real e verdadeiro para responder. Mas se há algo em você, na sua natureza, que ainda não sofreu uma transformação, o diabo tem espíritos suficientes para capacitar aquele desejo seu ali. E trabalhar dentro dele. E te aprisionar. Que Deus nos ajude. Mas antes de mais nada, não é? Paulo diz assim, antes de prosseguirmos, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Eu queria prosseguir mais adiante, mas é tanta coisa que vem ao mesmo tempo e eu quero continuar mais um pouquinho aqui, tá bom? Você já notou que tem pessoa que chora e lamenta e diz assim, que ninguém gosta dela? Eu já conheci inúmeras pessoas. Isso eu não devia ter nascido, ninguém gosta de mim, ninguém se aproxima de mim, ninguém me ama, ninguém... como diz a musiquinha da molecadinha da escola, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Não precisa comer barata, né? Dá uma auto-investigada. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, a pessoa vai na minha casa, eu só falto tirar o que eu não tenho, eu dou, eu ofereço isso, e as pessoas não gostam da minha casa. Mas você nunca parou para se perguntar o porquê? Todo mundo que se aproxima de mim daqui a pouco some. Você nunca se auto-investigou por quê? Ou tem algo bom em você ou tem algo ruim. Se as pessoas que se aproximam de você não querem relacionar com você são pessoas boas, é porque elas não conseguem, você cria uma atmosfera, o que está em você cria uma atmosfera, o que você fala, o que você faz, o que você ouve, aquele espírito que você alimenta, que está ali, cria como se fosse um odor que afasta as pessoas de você. Agora, por outro lado, se elas estão infectadas, e você cria um bom odor do Espírito Santo, elas não vão gostar de ficar perto de você. Como alguns chegam a dizer, né? Que, por exemplo, espírito de fofoca, de maldizente, as pessoas têm que dizer assim que é mosca varejeira, né? Onde ele encontra uma feridinha, alguém machucado, ele vai lá para botar os ovinhos para acabar de desgraçar a vida daquela pessoa. Deixa os ovinhos ali para poder ir comendo. Tira a paz daquela pessoa. Você já viu um animal quando ele está bichado? Né? Somente um cachorro, se ele alonga, com medo das moscas e com medo de pegar mais, se você não ir atrás dele, ele morre. Ele infecciona e acaba morrendo. Um animal também se torna, às vezes, vamos dizer assim, agressivo. Agora, se uma mosca varejeira, por favor, eu estou falando do espírito, ele se aproxima de você e quer deixar as larvinhas dele, ele chega em você e tenta dizer, você acha que ele vai ficar te rodeando muito tempo? Ele fala, eu vou sair fora daqui ou vão me matar. Não tem muito papo. Eu sou uma pessoa indigesta, confesso. Eu sou uma pessoa indigesta. São poucas pessoas que conseguem ficar perto de mim. Mas sabe por quê? Porque eu não gosto de certo tipo de conversa. Não gosto. Eu já aprendi uma coisa, e você aprenda isso também. Se você quer livrar o seu lar de enfermidade, de perturbação, de discussões, de briga e de tudo mais, não permita ninguém falar alguma coisa ali contra ninguém na sua casa. Diz, aqui não. Compreendeu? Nem do governo, porque a Bíblia diz que você não tem que falar mal do governo, você tem que orar por ele. Mas lugar onde as pessoas são maldizentes, diz o profeta, reclamão, murmurador, leia a mensagem de doenças e aflições, ele disse, espíritos de enfermidade alojam ali. Não permita. Suavize o seu lar com boas palavras. Hoje mesmo eu tive que participar, a parte da minha família, algo, porque envolvi uma delas. E depois eu disse, me perdoe, me arrependo de ter falado. Não, mas tinha que ter falado. Eu falei, não, carniça a gente enterra. Você concorda comigo? Você tem que enterrar a carniça. E o que é a carniça? São as coisas más, as coisas ruins.
Leia o parágrafo 130 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo, ou põe-nos ao lado de Jesus. O profeta diz: a maneira cristã é esconder tudo de errado que você sabe de um irmão, enterra aquilo. Amém? Mas não. Irmãos, isso são demônios para te tirar a tua paz. A Bíblia diz coisas que promovem edificação. Você tem que falar o que edifica. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu tenho televisão em casa, mas só para assistir o Jornal Nacional. Me diga uma coisa. Do tempo que eu me lembro que eu assistia Jornal Nacional, da época de Cid Moreira, que é um mito no artigo, você poderia classificar que se tivesse 20%, estou exagerando, de notícias boas, porque na verdade coisas boas não geram notícia, porque o mundo jaz no maligno. E você acha que o mundo quer notícia boa? Não. Eles não querem. Foi como o primeiro-ministro de Israel fez um discurso lá na ONU, que silenciou todo mundo. Eu falei: meu Deus, o que eles têm para dizer? Quando eles tomaram uma decisão lá, e o mundo inteiro achou que era radical. Eu disse: engraçado. O primeiro-ministro do Irã disse para o mundo inteiro escutar, que em prazo de poucos anos vai varrer nós do mapa. E eu vi essa casa aqui em silêncio, ninguém fez um pronunciamento. Vocês não têm nada a dizer? Aí todo mundo. E a mesma coisa é com relação às boas notícias. E nós temos que aprender a divulgá-las. Aleluia! Nós não podemos achar normal. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Quando você fala de um feito de Deus, você está bendizendo a Deus. Você encontra um irmão que às vezes está desanimado, diz: irmão, louvado seja Deus, sabia que domingo batizou mais uma alma? Irmão, você sabia que 2, 3 irmãos voltou para a comunhão? Você não vê ninguém divulgando. Mas se souber que alguém pôs o pé num laço, não precisa nem divulgar. É 24 horas, está no WhatsApp de todo mundo. Será que não estamos algemados pelas fortalezas malignas? Mas com a graça de Deus, nós vamos começar com um martelo e nós vamos esmiuçar isso. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. Por que você acha que Jesus venceu o diabo só com a palavra? A palavra é a espada de 2 gumes, a palavra de Deus ela é fogo, a palavra de Deus é sabão, é tudo para exterminar. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Aplica a palavra. Com todo o amor, minhas irmãs queridas, eu amo vocês de todo o meu coração. Mas quando eu vejo um grupo de irmãs conversando e tal, se eu estiver por perto, vocês me desculpem, eu sou um pastor, as minhas anteninhas de vinil, como disse, fica assim, ó. Porque as palavras, ela vai indo, daqui a pouco ela escorrega. E quando vocês menos esperam, tchan, já tem algum assunto em pauta. E as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, se ajuntasse para dizer as coisas boas, com bom e com suave é que os irmãos vivam, mas o que é que une? O que une é o Espírito Santo.
E você acha que o Espírito Santo vai ficar no meio de coisa errada? De jeito nenhum. Que Deus nos ajude. Mas vamos cá. Mais uns 5 minutinhos, 10. Como eu disse, nós temos muito material e não precisa pressa. Na era da igreja de Sardes, que foi a era de Lutero, foi um grande reformador, e ele caminhou na luz que Deus deu para ele. Mas ele não conseguiu trazer pela palavra, ele não conseguiu esmiuçar tudo com o martelo que Deus deu para ele. Por que a Bíblia chama pastor, evangelista de pregador? O que é que prega? Martelo. Inclusive Marcos quer dizer martelo grande ou martelo forte. Apesar das constantes ensinamentos de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, preste atenção, apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ou seja, o que é aqui, é aqui. O profeta diz, ninguém tem mais autoridade que uma igreja local. A igreja tira, a igreja põe. A igreja de Deus não tem bispo, arcebispo, cardeal, etc, etc. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover da mente dos homens, remover. Então você veja que Deus tem um tempo difícil para tentar remover os nossos conceitos. Por isso que a Bíblia diz, e o profeta de Deus, ele só conseguia ter o sucesso que ele tinha nas reuniões por causa do auxílio de um anjo poderoso que vinha ao lado dele. Que você pode notar que, e eu agradeço a Deus. Alguém um dia testificou e disse, pastor Paulo, o senhor tem uma graça que o senhor consegue, quando o senhor fala, atrair a atenção das pessoas ao senhor. Eu disse, é a graça de Deus. Dificilmente eu vou pregar num velório que fica um grupo de gente conversando. Graças a Deus, Deus dá graça às pessoas, foca. E eu sou feliz por isso. Mas o dom que havia no profeta, e além disso, com o auxílio, com a ministração de um ser poderoso. E esse auxílio era que quando ele começava a falar e ministrar, e ele esperava até que aquele anjo vinha. Quando aquele anjo vinha e se colocava ali a uns passos dele, ele dizia, agora eu tomo cada espírito aqui sobre o meu controle. Isso não é pouca coisa, igreja. O espírito das pessoas, os espíritos errados de demônios, tudo que estava ali, agora estava sobre o controle, com a ministração de Deus. Aí a coisa fica diferente. Agora o profeta disse que numa igreja local, isso tem que trabalhar dentro da unidade. E ele disse, se a igreja se unir dentro de um só propósito, é difícil que Deus não fará por ela. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Mas vamos seguindo aqui, para mim já despedir vocês. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo. Porque a coisa já tinha progredido e aquilo já tinha ficado na cabeça das pessoas. Isso chama-se cauterização. Você já notou que tem pessoas que ele tem a mente cauterizada? Por mais que você tenta, é difícil arrancar aquilo que está lá, só um martelo mesmo para quebrar aquilo. Mas mesmo assim ele tem que dar lugar, ele tem que se sujeitar para Deus arrebentar aquilo. Arcebispo e governo da igreja. Deste modo, a igreja deu um passo
na direção correta, mas ainda permaneceu algemada. Então você pode dar vários passos para Deus e mesmo assim permanecer algemado. Com certos conceitos, com certas opiniões, com certas coisas que você acha que é, quando na verdade não é aquilo. Estão entendendo, igreja? Não é aquilo. Mas por que o senhor sabe que não é? Porque o tempo mostra que não é. Há muitas coisas que eu pensava que era, mas o tempo me mostrou que não era. E a melhor coisa que você tem que fazer é fazer o que você entende, o que o seu coração pede, o que Deus te deu no momento e deixar o amanhã em todos os aspectos para Deus. Aí vem o profeta e diz da mensagem, a sua vida digna do evangelho, que se você não seguir essas coordenadas todos os dias, você vai se organizar espiritualmente. E o que é organizar? Você vai formar um padrão de cristianismo para a sua vida e você vai fazer um cerco e entrar ali dentro. E Deus não tem mais como tratar com você, porque você já entrou dentro do seu sistema. Não, irmão, credo na mensagem é assim. Não, irmã, mulher da mensagem é assim. Você determinou aquilo. Você fez aquilo, não Deus. Porque Ele quer te dirigir. É como se alguém dissesse, não, nós vamos rumo à terra prometida. Só que tem uma coisa, Moisés está errado, porque ele virou para cá. Senão, não, Moisés não estava virando errado, Moisés estava seguindo algo. E nós temos que seguir algo. E esse algo é São João 14, 26. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Você tem que ser guiado. Ou então você vai seguir um protocolo do que alguém disse ser real, ser verdadeiro, e você vai ter que entrar naquela marcha e diz, ó, quem não estiver aqui não vai marchar rumo à terra prometida. Esquece isso. Um líder religioso, ele fez um pronunciamento, e eu estava rindo outro dia sozinho vendo o pronunciamento que ele fez. Quase que apedrejaram ele. Ele disse assim, que 90% dos pastores do Brasil está tudo endemoniado. Quase apedrejaram ele. Eu não diria endemoniados. Mas estamos como que em alguns aspectos algemados. Se não vigiarmos. Estão compreendendo? Nós temos que nos libertar. E para libertar, você tem que tirar você, tirar a sua opinião, tirar o que você acha, o que você pensa e deixar que Deus defina tudo. Vocês sabiam que no sábado, vou testificar isso para vocês entenderem. No sábado, dia do encontro, que foi um dos trabalhos mais abençoados, que quando eu subi em cima daquele palco, eu me arrepiava todinho. A minha vontade era pular, dançar, gritar. Mas você acredita que naquele sábado mesmo, eu assentei na minha cadeira diária, eu não tinha força nem para levantar dela? Se fosse olhar por mim, eu ligaria para o pastor Daris, que ele estava vindo, e disse, olha, peça perdão para os irmãos, que eu não estou em condição física e psicológica para estar lá. Mas eu tenho, pelo menos isso, uma fé muito grande. Eu disse, o trabalho não é meu, o trabalho é de Deus, e eu vou lá. E quando eu cheguei lá, que eu subi aquelas escadinhas, que eu cheguei ali em cima, eu falei, eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu vou falar para vocês, se fosse tocar à noite eu estava junto. Amém, meus queridos? E assim é a sua vida. Você fala assim, olha, se eu pudesse, olha pastor, para mim não dá mais, porque... Isso é você. É como o profeta disse, você está doente, você está com um problema muito sério. O médico diz, olha, não tem jeito para você. Ou alguém diz, para a sua situação não tem jeito. As pessoas estão dizendo. O médico disse.
Mas Deus ainda não disse isso. E você tem que esperar a última palavra dele. O último mover dele. Ou então Satanás no seu píssico, ele te algema. Ele diz, você não consegue, você não vai conseguir e você não tem como fazer isto. E se você ouvir ele, você se deixa algemar, diz, olha, pode algemar e deixa eu descansar ali um pouco na cela. Maior é o que está conosco, igreja. Se você estiver numa situação difícil nessa noite, só Deus conhece cada coração, cada vida, não importa. Liberte-se de si mesmo, do que você pensa, do que você acha, e fie-se no que Deus tem para você. Ele é Deus. Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Levante sua mão. Você deseja uma libertação nesta noite? Crê de todo o seu coração. Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, disse o Senhor, para tirar da prisão os presos, ajudar os que estão quebrantados de espírito e de coração, e soltar aqueles que estão presos, amarrados. Meu Deus, e como no decorrer, se o Senhor continuar nos ajudando, nós vamos ver quantas coisas que nos amarra, que nos prende, quantos laços tem e nós colocamos nossos pezinhos dentro. E depois queremos mover e não temos força e ficamos perguntando o que está acontecendo, porque quanto mais eu me esforço, parece que pior fica. Nós damos um passo e voltamos para trás, damos um passo e voltamos para trás. Deus, abra os nossos olhos, dê-nos uma libertação total. Em nome de Jesus Cristo. Ajude esse irmão, ajude essa irmã, ajude este moço, ajude esta moça. Abençoe-os e permita que eles sejam vitoriosos. Filhinhos, tenham bom ânimo, o Senhor diz, porque eu venci o mundo. E de que maneira o Senhor venceu? A ponto de render o seu próprio espírito porque não conseguia viver mais. E às vezes nós achamos que é o quanto nós vamos fazer e esquecemos que é o quanto o Senhor tem feito por nós. Abençoe eles, leve eles em paz para os seus lares. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.